Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso workshop Ambientes Inteligentes para Empreendedores, que faz parte da programação da Semana do Jovem Empreendedor de Porto Alegre. E nós vamos falar aqui sobre ambientes inteligentes, como o espaço impulsiona na performance empreendedora. É com uma alegria imensa que eu estou aqui falando para vocês, porque hoje a gente vai falar de algo que nos afeta profundamente todos os dias e que muitas vezes passa despercebido: o espaço onde nós trabalhamos, onde nós criamos, onde nós empreendemos. Então eu vou começar me apresentando. Deixa eu compartilhar aqui para que a gente consiga seguir no, na nossa observação aqui no que a gente tem para mostrar no nosso workshop Ambientes Inteligentes. E muito prazer. Eu sou Sandra Marlise Sescon, eu sou arquiteta e urbanista. Eu também sou idealizadora do método Feng Shui na arquitetura, pioneira na integração do Feng Shui e junto fazendo uma conexão com a neuroarquitetura no Brasil. Sou consultora, mentora e professora de Feng Shui, sou coordenadora do Gap NeuroArc, que é um grupo de estudos e pesquisas em neurociências e arquitetura, com participantes do Brasil e de diversas partes do mundo, onde a gente estuda, pesquisa, realiza ações práticas, ações sociais, onde colocamos todo o aprendizado, medimos antes, fizemos as medições posteriores, mensuramos os resultados, criamos e-books, literatura em cima do assunto. Também sou docente do MBA da NeuroArc Academy. Sou empresária da construção civil, então eu posso falar sobre ser empreendedora. E sou escritora, coautora do livro Neuroarquitetura Projetando Ambientes para os Desafios Contemporâneos, que conta com grandes nomes, cada um escrevendo algum capítulo, alguma coisa na sua área, como a arquiteta Priscila Benck, Lori Crisel e muitos outros. Recomendo, uma leitura excelente e já está na pré-venda. E em alguns anos eu tenho mergulhado em como esse ambiente físico impacta diretamente a mente, as emoções e a performance. E hoje eu estou aqui para guiar vocês por uma jornada que une neurociência, Feng Shui, design e propósito. Tudo isso aplicado ao seu espaço de trabalho. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te convidar a fazer uma pausa. Eu quero te convidar a que você respire fundo e pense e responda. Responda para você. Se quiser responder depois nos comentários desse vídeo, eu vou ficar muito feliz em ouvir as suas colocações. E me conta, o espaço onde você trabalha hoje, ele te apoia ou te sabota? Ele estimula as suas ideias? Favorece o seu foco? Ou o teu espaço te gera cansaço, confusão, ansiedade? E você sente que o teu espaço estimula foco e clareza,
Como é? Conta para mim depois ou faça uma análise, porque já é uma boa maneira de você perceber e entender o seu ambiente. Isso é uma forma de refletir sobre os objetivos, sobre a identidade. É o ponto de partida desse nosso encontro. Ambientes inteligentes não são espaços futuristas cheios de tecnologia, podem ter sim, mas é mais importante entender que são ambientes que entendem você, entendem a sua meta, a sua mente. São espaços que favorecem o foco, a clareza e a ação. Espaços que criam uma atmosfera propícia para que o melhor aconteça com mais fluidez e menos esforço. Mas e aí você vai me perguntar, mas por que isso importa? Porque, segundo a neurociência do ambiente, o nosso cérebro responde o tempo todo aos estímulos do ambiente. Aos estímulos de luz, cores, organização, ou bagunça, sons, cheiros, tudo, mas tudo mesmo, comunica algo ao nosso sistema nervoso. Um espaço, um ambiente desorganizado pode aumentar cortisol, que é o hormônio de estresse. Uma cadeira desconfortável pode reduzir a nossa capacidade de manter a atenção. E o oposto também é verdadeiro. Um espaço bem pensado pode te dar energia, clareza, direção. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como o ambiente pode ser seu maior aliado ou seu ladrão de energia. E eu te convido a preparar papel, caneta e a mente aberta. Nos próximos minutos, você vai olhar para o seu espaço com novos olhos e talvez vá descobrir que as mudanças que você mais precisa fazer não estão pelo lado de fora, mas o ambiente pode ser o seu ponto de partida. Vamos lá? Vamos juntos nessa descoberta? Vamos começar falando então sobre a neuroarquitetura e sua influência na performance empreendedora. E agora que nós já entendemos o que são ambientes inteligentes, vamos mergulhar em um campo que tem transformado a forma como projetamos, como vivemos e como trabalhamos. A neuroarquitetura. Você já ouviu falar? Se você não conhece, eu vou te falar, contar um pouquinho do que é isso. Então, para começar, neuroarquitetura é uma aglutinação, essa palavra é uma aglutinação linguística, literalmente de vários vocábulos para formar em um. Neurociência aplicada a uma determinada área, um estudo científico, em relação ao sistema nervoso humano, sobre a melhor compreensão dos mecanismos de funcionamento do cérebro humano. E aí eu vou compartilhar com vocês que existe um marco, uma data, um marco simbólico que a gente diz que representa o início dos estudos da neuroarquitetura. Na real, ele vinha sendo feito sem esse entendimento como neuroarquitetura. E em 2003,
2003 foi fundada a ENFA, que é a Academy of Neuroscience for Architecture, que é uma academia em San Diego. E essa academia nasce a partir de uma percepção muito interessante. Se a neurociência já era aplicada a tantas áreas como medicina, educação e marketing, por que não poderia ser aplicada também à arquitetura? Até esse momento, o que se fazia em relação aos ambientes era baseado no que nós chamamos de campo observacional, ou seja, nós precisávamos de um ambiente real, um lugar que já existisse, um lugar existente. Para os estudos se colocava grupos de pessoas ali dentro e se observava como elas reagiam às configurações desse espaço. E a partir dessas reações, que eram geralmente comportamentais, emocionais, algumas áreas como a psicologia ambiental e até o próprio Feng Shui faziam as suas análises. Ele era um processo baseado em uma observação externa, nas evidências. Mas a neuroarquitetura trouxe algo a mais. Ela trouxe a neurociência para dentro desse processo todo. O que significa trazer a neurociência para dentro desse processo? Significa que agora podemos ir além da observação. Podemos entender o que acontece dentro do corpo e dentro do cérebro das pessoas em contato com os espaços. Isso é incrível, porque através de tecnologias muitas, como por exemplo biofeedbacks, onde quando as pessoas são colocadas em contato com algum ambiente, podemos medir a sua atividade cerebral, as suas respostas hormonais, a sua frequência cardíaca, a temperatura da pele e até as alterações respiratórias que um ambiente provoca. Ou seja, nós conseguimos saber exatamente como o sistema nervoso responde ao ambiente. E tem mais, não é só isso não. Detalhe, esses ambientes podem ser reais, mas eles nem precisam mais ser reais para que a gente consiga medir tudo isso. Com os avanços da simulação digital, com os óculos 3D, com a realidade aumentada, enfim, em toda a tecnologia, nós podemos testar essas reações humanas em ambientes virtuais. E através disso, nós podemos colher essas mesmas respostas neurofisiológicas. Isso abriu um campo imenso para pesquisa, para experimentação e inovação nos projetos. E é por isso que quando começamos a mergulhar nesse universo da neuroarquitetura, nós passamos a ouvir muito sobre neurotransmissores, que são essas substâncias químicas como dopamina, serotonina, cortisol, ocitocina, que são produzidos pelo cérebro em resposta a estímulos do ambiente. Luz, cor, som, todos esses que a gente já sabe, né? Tudo isso ativa o nosso sistema nervoso. Mas o importante é saber que, dependendo do estímulo, nosso corpo libera substâncias diferentes, gerando sensações diferentes. Vamos pensar numa situação. Sabe quando você chega em casa
e alguém organizou aquele espaço e está tudo em ordem, está tudo limpo, está tudo bonito. Você entra, você respira fundo e você sente, ai, que paz! Como é bom, né? E agora, pense o contrário. Você recebeu visitas, você fez muitas coisas em casa, você não organizou, você saiu e aí quando você volta, a sua casa está uma bagunça. Coisas fora do lugar, coisas acumuladas. E aí você já entra com o corpo mais tenso, né? A gente já entra mais, até segura um pouco a respiração. E esse tipo de reação que antes da neuroarquitetura era apenas sentida, hoje pode ser medida e explicada pela neurociência aplicada à arquitetura. E a neuroarquitetura é isso, é um grande guarda-chuva que hoje abriga várias disciplinas que se complementam. Ela conversa com neurodesign, com a percepção espacial, com a arquitetura sensorial, com a psicologia do ambiente e também com práticas milenares como o Feng Shui. Quando a gente integra esses princípios do Feng Shui com a neuroarquitetura, com os conhecimentos da neuroarquitetura, nós conseguimos começar a criar ambientes inteligentes, harmônicos e profundamente humanos. Porque os ambientes que não apenas nos acolhem, que é isso que nós buscamos dos espaços, mas que também transformam a forma como nós vivemos, como sentimos, como trabalhamos. E para fazer uma simplificação disso para os nossos ambientes de trabalho, comece a pensar no seu cérebro como um sensor, uma antena, alguma coisa que vai interpretando o espaço o tempo todo. A posição da mesa, a cor da parede, o som ambiente, a qualidade da luz, a presença ou não de plantas, tudo isso é captado e processado pelo nosso sensor e pelo nosso sistema nervoso. E aí, quando esse ambiente está a nosso favor, nós acabamos ativando áreas do cérebro que nos ligam, foco, que nos ligam, clareza, que nos motivam. Mas quando o ambiente está mal projetado, mal, de alguma forma não está nesse equilíbrio, a gente pode entrar numa de cansaço, de dispersão, um cansaço mental e até nos sentirmos ansiosos, mesmo que a gente não perceba. Então, para isso, a gente trouxe alguns pilares dos ambientes inteligentes, que podem ser clareza e organização, neuroconforto, estímulos visuais positivos, iluminação, cores e texturas. E a gente começa aqui com clareza e organização. Quando nós pensamos em organização, às vezes o que vem à nossa mente geralmente é a ideia de arrumar as coisas. Vamos arrumar, vamos arrumar. Mas hoje eu quero convidar vocês para enxergar a organização de outra forma, como um sistema que, que sustenta o nosso bem-estar. E clareza como o estado mental que esse sistema que sustenta o nosso bem-estar promove.
Então a gente começa imaginando por um instante, mais uma vez vou te convidar a pensar um pouquinho. Quando você entra em um ambiente cheio de estímulos, papéis empilhados, aqueles fios saindo por trás do computador, fios aparentes, muitas coisas, muitos objetos que não têm o seu lugar definido, é o grampeador para cá, é algum elemento para lá, muita informação visual ao mesmo tempo, como o seu corpo reage? Olha, eu vou sugerir que talvez você sinta uma leve pressão ou tensão no pescoço, ou a tua respiração fica um pouquinho mais curta, e principalmente aquela sensação de, ai, não sei por onde vou começar. Essas sensações, essas reações são naturais, porque o nosso sistema nervoso capta o excesso de estímulos e interpreta como desorganização, interpreta também como uma ameaça. E agora, pensa num ambiente contrário desse. Um ambiente claro, com poucos objetos à vista, onde cada coisa tem o seu lugar, está no seu lugar, uma iluminação equilibrada. Como você se sente? Eu vou imaginar que você possa se sentir mais leve, com mais foco, mais centrado. E aqui é como se o seu corpo dissesse: agora sim, eu posso respirar. E isso não é apenas percepção subjetiva, isso é neurociência. Uma clareza visual reduz a carga cognitiva. O cérebro economiza energia porque não precisa processar tanta informação ao mesmo tempo. E ambientes organizados ajudam a ativar a área do cérebro que é responsável pela atenção e pela tomada de decisões, que é o córtex pré-frontal. Enquanto ambientes caóticos estimulam o sistema límbico, gerando ansiedade, distração e uma sensação de sobrecarga. Já começaram a perceber que ali já começa a virar aquela chavezinha do foco? Por isso, quando a gente cria um espaço mais organizado, você não está apenas deixando aquele espaço bonitinho, você está literalmente ajudando o seu cérebro a funcionar melhor, né? Mas aqui eu vou fazer uma observação, tá? Organização não é sobre rigidez ou perfeição. Não é aquela coisa estagnada. É sobre funcionalidade e fluidez. Porque é muito importante lembrar que cada pessoa tem um jeito de organizar, de se organizar. Então, respeite isso, simplesmente organize, mas da sua forma. Mas tem alguns princípios que são universais, que ajudam qualquer ambiente a gerar mais clareza. Quando a gente desapego, transforma aquele ambiente num desapego visual, lembrando que quanto menos estímulos, mais foco. Categorização. Objetos parecidos, agrupados, facilitam o uso e a memória espacial.
uma circulação livre, um ambiente fácil de transitar, também é fácil de respirar. E também é importante observar a identidade no espaço. Quando o que está ao seu redor faz sentido para você, faz sentido para quem você é, a clareza vem de dentro para fora. E muitas vezes organizar o espaço é organizar a mente. Criar clareza no ambiente é dar permissão ao corpo e à alma para descansarem, se concentrarem e florescerem. E quando a gente faz isso intencionalmente, com bases nos princípios tanto do Feng Shui como da neuroarquitetura e da nossa própria escuta interna, o espaço se transforma num ambiente aliado da nossa saúde, da nossa produtividade e da nossa paz. O outro pilar que eu vou trazer para vocês é o neuroconforto. Eu vou falar agora desse conceito que também é essencial na neuroarquitetura. Esse termo neuroconforto talvez soe para algumas pessoas como algo novo, mas ele representa algo que todos nós já sentimos, ainda que de uma forma inconsciente. Sabe, pensa naquela sensação de entrar num lugar e imediatamente o corpo relaxar. Ou, ao contrário, aquele incômodo sutil, difícil de explicar, mas que parece gritar silenciosamente que algo não está certo naquele lugar. Isso nada mais é que o nosso sistema nervoso respondendo ao ambiente. Então, neuroconforto é o estado de equilíbrio sensorial e emocional que o nosso cérebro experimenta quando o ambiente ao redor está em harmonia com as nossas necessidades biológicas, cognitivas e emocionais. Não se trata aqui só do conforto físico, que é o que parece pelo nome neuroconforto, como eu estar numa cadeira macia ou ter uma boa ventilação, mas aqui a gente fala também, a gente fala principalmente de um conforto neurofisiológico, ou seja, aquele espaço que não sobrecarrega os sentidos, aquele espaço que favorece foco, calma, que promove segurança, bem-estar e pertencimento. O nosso corpo e o nosso cérebro estão todo momento processando esses estímulos do ambiente, que a gente já viu tanto, e tudo isso influencia profundamente a qualidade da nossa atenção, a nossa regulação emocional, o nível de estresse, o nível de relaxamento e até a nossa capacidade de conexão social. O neuroconforto ele acontece quando o espaço oferece os estímulos na medida certa. Nem de mais e nem de menos. É aquele ponto ideal de estímulo sensorial. E do ponto de vista neurocientífico, se conecta com a regulação do nosso sistema nervoso autônomo. Aquele ambiente com excesso de estímulos visuais, ruídos, aquele lugar inadequado, vai ativar o nosso sistema simpático, o nosso sistema do alerta, da atenção, da sobrevivência.
Enquanto isso, aqueles ambientes com uma organização espacial adequada ativa o nosso sistema parasimpático, aquele sistema do relaxamento, da criatividade, da presença. É no estado em que o cérebro se sente seguro para se abrir e o corpo se permite desacelerar. Eu vou agora dar alguns exemplos de como que a gente percebe esse neuroconforto. Um ambiente que a gente já está acostumado, já viu, como um consultório terapêutico, que é aquele lugar que a gente espera que seja aconchegante, silencioso, que tenha uma boa iluminação. Imagine que você chega num lugar desses e tem ruídos, carros passando, uma ópera, pessoas falando, uma iluminação muito forte, muitos objetos. Como o paciente vai se comportar? Ele vai conseguir se abrir emocionalmente ou ele vai se fechar e ficar mais ansioso? O ambiente aqui é crucial. E no home office? Esse lugar que passou a fazer parte da vida de tanta gente, que começou de uma forma, na maioria das vezes, improvisadas, onde a gente conseguiu encontrar um cantinho, numa mesa, em algum lugar. Começou como pôde. Às vezes num espaço visualmente poluído, que se misturava com as funções de trabalho, com as funções de cozinhar, de dormir, de lazer. Aquele lugar, às vezes, com uma cadeira inadequada, uma má ergonomia. E tudo isso, com o tempo, bloqueia o nosso foco. Então, o nosso home office precisa evoluir para um ambiente mais limpo, que tenha uma boa iluminação, com plantas ou com algumas coisas que melhorem a nossa produtividade e reduzam o nosso cansaço mental. Neuroconforto é uma experiência sensorial intencional. O nosso outro pilar são os estímulos visuais positivos. E aqui eu vou convidar vocês mais uma vez a fechar os olhos por um instante e imaginar o seguinte: você está num ambiente com uma iluminação natural suave, tem cores harmônicas, tem muitas plantas vivas, exuberantes. A organização desse ambiente é fluida, é clara, as texturas são agradáveis. Esse ambiente te convida a ficar, te convida a respirar mais fundo, te convida a estar mais presente. Se sim, essa é a força dos estímulos visuais positivos. E eles não gritam, eles acolhem. Na neuroarquitetura nós chamamos de estímulos visuais positivos todos os elementos que, ao serem captados pelos olhos, enviam sinais de bem-estar, segurança e equilíbrio ao cérebro. São estímulos que reduzem a carga cognitiva, que estimulam a criatividade, que melhoram o foco, a memória e regulam o nosso estado emocional. Porque é bem importante que a gente se lembre
que o nosso cérebro é uma máquina de interpretar ambientes. O que ele vê, ele sente. E o que ele sente, ele transforma em comportamento. E visualmente a gente é impactado a cada segundo por tudo que está ao nosso redor. E eles ativam diretamente algumas áreas do nosso cérebro. As cores dialogam com os neurotransmissores, que algumas delas nos acalmam, outras, como o vermelho, nos colocam em estado de alerta, nos ativam. Também o estímulo da simetria ou da organização espacial nos trazem de informação para o nosso cérebro de previsibilidade, que o cérebro adora. E quando temos também a presença da natureza, que pode ser uma planta ou real, ou mesmo uma representação da natureza, como uma textura de madeira, um quadro de uma coisa represente a natureza, isso ativa o nosso instinto de sobrevivência, de conexão, e reduz o hormônio do estresse. E nós podemos aplicar esses estímulos visuais positivos em qualquer ambiente, através de uma paleta de cor consciente. Por exemplo, alguns tons terrosos, que no Feng Shui a gente chama do elemento terra, que nos trazem, o elemento terra ele nos traz calma, ele nos traz também centramento, também a gente olha para elementos naturais, biofilia, para nossa organização visual. E esses estímulos, eles são muito mais do que uma observação da estética. A gente pode falar que os estímulos visuais positivos são uma cura através do olhar. Quando nós cuidamos do que entra pelos nossos olhos, também cuidamos daquilo que acontece dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. O nosso outro pilar é a iluminação. A iluminação é um dos elementos mais poderosos do ambiente. A luz. A iluminação é muito mais que clarear um espaço. Ela orienta o nosso ritmo biológico, ela modula nossas emoções, ela determina como percebemos, nos sentimos em relação a algum lugar. A luz fala com o nosso corpo. E acredite, o cérebro escuta. E do ponto de vista da neuroarquitetura, a iluminação ou a luz é um dos principais gatilhos sensoriais para o nosso sistema nervoso. Influencia diretamente o funcionamento do nosso relógio biológico interno, conhecido como ritmo circadiano. Quando temos uma luz, como a luz da manhã, aquela luz azulada, intensa, nós ativamos a produção de cortisol para que nós despertemos e nos preparamos para o dia. E já aquela luz do final do dia, uma luz mais quente, nos ajuda a liberar melatonina, que vai nos promovendo um relaxamento e sono. Então, olhe a importância da luz. Se essa luz não estiver adequada ao nosso corpo, à nossa biologia, nosso sono, nossa motivação, vai mudando. E
A iluminação também, quando a gente fala na mais saudável para o corpo e para a mente, é quando podemos ter uma iluminação natural. Janelas em tamanho adequado, ou claraboias, ou às vezes usar do recurso de espelhos para que potencializem, dupliquem essa entrada de luz solar, porque a luz solar melhora o nosso humor e nossa produtividade. Sim, não podemos ter a luz natural, a luz solar. O ideal é que a gente evite lâmpadas, uma lâmpada única no teto, muito forte, muito agressiva, que a gente prefira alguns abajures ou algumas fitas de LED indiretas que vão iluminando o nosso espaço com mais suavidade. E aqui a gente pode trazer como um exemplo também aquele um espaço que a gente precisa que seja mais tranquilo. Imagine se um espaço de yoga, por exemplo, a iluminação é toda de luz branca, fluorescente, clara. Como isso vai induzir ou vai ajudar os alunos a ficarem, a serem convidados à introspecção? O nosso cérebro não entende que aquele é um momento de relaxamento porque a luz está interferindo nisso. Então, se essa iluminação for trocada por uma luz âmbar, por exemplo, que é uma luz que se enquadra nesse aspecto mais laranja, amarelo, esse convite para que eles fiquem após a aula, para que eles tenham mais convívio consigo mesmo, já vai ser feito através da iluminação. Mas eu quero compartilhar com vocês um estudo bem interessante, que são dados da Harvard Business Review, em que foram feitos uma pesquisa em escritórios que posicionaram as mesas próximas à janela. E olha o que foi observado. Houve uma redução bem grande do número de licenças médicas por fadiga. E se mediu um aumento de concentração dessas pessoas em 23% somente com a colocação dessas mesas de trabalho próximas às janelas, onde recebiam luz natural. É um bom motivo para você levar sua mesa, empreendedor, para perto da janela. Então, na prática, iluminar bem é cuidar da saúde mental, da nossa disposição e também da nossa criatividade. E o outro pilar que a gente vai trazer aqui são as cores, as texturas. E aí agora eu quero que você tente lembrar de algum lugar que te acolhe profundamente, aquele lugar gostoso que você gosta de estar, para você perceber, lembrar, se dar conta de quais são as cores, quais são as texturas. Lembrou? Então, agora lembre daquele lugar que te deixa desconfortável, que você entra e já quer sair. Também. Provavelmente, além da disposição dos móveis ou de como é a disposição dos ambientes, dois elementos estavam presentes nas tuas sensações. Se foi, me conta ali no chat, depois nos comentários desse vídeo, por favor. Esses dois estímulos, eles não falam com a nossa razão, eles falam com o nosso corpo.
porque eles atuam diretamente nas nossas memórias emocionais, nas nossas reações fisiológicas. E a neuroarquitetura entende que o cérebro responde emocionalmente às cores e sensorialmente às texturas, mesmo quando nós não percebemos isso conscientemente, porque as cores atuam no nosso centro das emoções e as texturas ativam o sistema tátil, visual, afetando sensações de acolhimento, segurança, desconforto. E uma coisa bem interessante em relação aos bebês, por exemplo, que quando vamos preparar o quarto para recebê-los, temos que lembrar que eles são mamíferos e que o primeiro contato que eles têm, ou aquele contato que representa a sua segurança, seu acolhimento, é a mãe. E qual é a textura da mãe? A mãe é macia, a mãe é quentinha. Então, os materiais a serem colocados nos ambientes para os bebês que estão fazendo um prolongamento da sua gestação, da sua esterogestação, estão entrando no mundo, é que os materiais representem ou sejam como essa sensação da mãe, que sejam macios, que sejam fofinhos, que sejam quentinhos. Uma pedra de mármore não vai passar essa sensação de calor, acolhimento. Então, esses estímulos táteis, eles são muito importantes desde do nosso princípio, da nossa infância e durante a vida toda, que eles afetam a produção da dopamina, serotonina, noradrenalina, eles impactam no nosso humor, no nosso foco, na nossa criatividade. Enfim, ele é muito poderoso. E as texturas também acabam falando, elas acabam ampliando a nossa dimensão sensorial do espaço. Quando a gente faz uso das texturas naturais como linho, como madeira, ou como algumas pedras também, dependendo da situação, elas nos trazem uma conexão com a natureza e isso estabiliza o nosso ritmo interno. E algumas superfícies mais lisas, mais frias, como vidro, aço, eles acabam ativando foco, alerta, então precisamos dosar para que isso não nos cause um distanciamento emocional muito grande. E aí aquelas texturas visuais, como padrões em relevo, eles estimulam o nosso olhar. Então isso também tem que ser dosado para que a gente não tenha uma fadiga cognitiva. E voltando para os nossos exemplos reais que a gente trouxe até agora, digamos que para falar desse pilar, num consultório terapêutico, as paredes brancas que geralmente a gente usa para não errar, essas paredes brancas e lisas acabaram sendo substituídas por um tom mais areia, por uma parede, um verdinho. Pode ser trocado um sofá que era de couro por um de tecido, de linho, colocação de mantas, almofadas de algodão. Nesse caso, o terapeuta vai perceber uma possível melhora na permanência dos pacientes no ambiente e eles vão sentir uma sensação maior
de acolhimento, os terapeutas vão precisar de menos uma necessidade menor de quebrar o gelo com aquela terapia. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema também que fala muito comigo, que me despertou para esse olhar dos ambientes de uma forma diferente. Os princípios do Feng Shui no ambiente empreendedor. Vamos mergulhar um pouquinho em uma sabedoria milenar que conversa com tudo isso que a gente já viu. Feng Shui. Feng Shui significa literalmente Feng é vento, Shui é água. São dois elementos que representam esse fluxo da natureza. Se trata de uma técnica, ciência, arte, ou como quiser chamar, milenar, ancestral, de harmonização de espaço, ou uma forma de fazer que a energia chi, que a energia vital, a energia prana, possa circular de uma forma fluida nos ambientes, alimentando vitalidade, clareza. E aí? Daí você pode me perguntar, o que isso tudo tem a ver com trabalho e empreendedorismo? E aí eu vou te responder. Tudo. Tudo. Porque o Feng Shui entende que o ambiente é como um corpo energético. E que, assim como o nosso corpo, ele pode ter bloqueios ou pontos de força. Se o seu espaço, o seu ambiente não respira, você também vai se sentir travado, sufocado. Se o seu ambiente tem uma boa circulação, você flui com mais leveza e clareza nas suas decisões. E agora a gente vai ver alguns elementos chaves, alguns fundamentos práticos do Feng Shui que podem transformar o seu espaço empreendedor. É uma pinceladinha, pois o Feng Shui é muito profundo, ele tem muitos fundamentos, muitas formas de serem aplicadas. Mas eu trouxe aqui alguns que eu acho que são primordiais. E a gente vai começar com a posição de comando, que é a nossa segurança espacial, a nossa autonomia interna. Sabe aquela sensação de desconforto quando você está de costas para a porta, para algum lugar? Quando você chega num restaurante, parece que todo mundo passa por trás, ou algum lugar que tem muita gente. Ou ao contrário, aquela paz que você sente quando você consegue ver todo o ambiente de onde você estiver sentado. Isso não é por acaso. É o corpo que está em estado de vigilância inconsciente. E o nome disso é posição de comando. No Feng Shui, a posição de comando é o lugar em que a pessoa tem um maior domínio visual do ambiente. Ela está protegida nas costas e consegue ver, de alguma forma, a porta de entrada, sem estar diretamente na frente da porta de entrada. E esse conceito de posição de comando foi validado pela neurociência, porque hoje sabemos que o sistema nervoso autônomo reage constantemente ao espaço com base em dois critérios fundamentais: a previsibilidade, que é ver o que está ao redor,
e a proteção, sentir-se resguardado. Quando nós estamos em posição de comando, o cérebro relaxa. E aí somos mais produtivos, né? Quando nós estamos vulneráveis, de costas para a porta ou exatamente de frente à porta, encurralados, o cérebro ativa o modo de alerta, liberando adrenalina, acelerando o batimento cardíaco, dificultando o foco. E aí, como que a gente precisa olhar para essa posição de comando? No nosso home office, no nosso escritório, procurar sempre posicionar a mesa com uma parede atrás ou um móvel grande, posicionar de que a gente consiga ver a porta, se possível também a janela, evitar ficar de costas para a circulação de pessoas. E aqui eu vou trazer um caso de uma empreendedora que eu atendi numa consultoria e a função dela era fazer atendimentos online, e ela me contou que sempre ao final do dia ela estava extremamente cansada. E a gente constatou que a mesa dela estava encostada de frente para uma parede e ela ficava de costas para a porta. Então aqui ela tinha dois casos. De frente para a parede ela se sentia bloqueada e de costas ela se sentia ameaçada. E depois que ela mudou essa mesa de posição, ela mexeu algumas coisas, ficando com apoio nas costas e conseguindo perceber o movimento na porta, um dos primeiros relatos dela é que ela tinha uma sensação de maior controle, de maior segurança nas sessões, mais foco nas reuniões, nas sessões que ela atendia as pessoas. Então, às vezes é um leve ajuste no nosso layout, na nossa disposição das coisas. E estar na posição de comando não é sobre controlar os outros, não é um comando dos outros, é sobre ter controles internos sobre si. Permitir que o corpo possa relaxar sem perder a vigilância, em que a gente cria um estado ideal para tomar decisões, criar, se expressar e se sentir seguro. Outro pilar que a gente vai trazer aqui, do Feng Shui, ainda falando sobre posição de comando, é quando no meu ambiente eu me coloco de costas para a porta, fora do comando do meu próprio escritório. Isso faz com que eu permita que o meu cliente, ao chegar e sentir a minha vulnerabilidade espacial, comande a negociação, enfim, preste atenção, porque quem precisa ter as rédeas do seu negócio nas mãos é você. E quando você está numa posição fora do comando, elas podem fugir do seu controle. Então é isso. Outro dos pilares ele combina um pouco com o que já foi falado, mas aqui a gente fala sobre a circulação livre do Qi e os simbolismos positivos. Aqui a gente faz um casamento do que a gente falou da neuroarquitetura. E aqui a gente fala de um dos princípios básicos do Feng Shui, que é onde existe estagnação, existe bloqueio de oportunidades. Quando existe uma circulação livre, o livre do Qi, a energia que move o espaço e a vida flui.
E Qi, que a energia Qi, é movimento, é respiração, é energia vital, é o que conecta o espaço físico ao espaço emocional. E quando o Qi flui com liberdade, nós sentimos leveza, clareza, vitalidade. Quando essa energia estagna por alguns milhares, algumas coisas, nós sentimos peso, confusão, cansaço e não sabemos por quê. No Feng Shui, essa energia invisível que permeia tudo entra pela porta principal do ambiente, da casa, da loja, do escritório e circula pelos cômodos. E se não for bem conduzido, ele se acumula em alguns pontos, em alguns cantos. Essa energia precisa entrar com suavidade, se distribuir com fluidez e sair sem bloqueios. A energia X se move como a água e se ela encontra barreiras, ela empoça. Se ela tem passagens, ela flui, ela alimenta. E o que faz essa energia Xi parar? Móveis mal posicionados, acúmulo de objetos, entulhos, decoração excessiva, corredores bloqueados por algum móvel, alguns elementos, portas que não abrem totalmente, atenção, porque às vezes as portas só abrem um pouquinho e trancam, tem algum móvel atrás, alguma coisa atrás. As portas precisam abrir pelo menos 90 graus com facilidade para que a energia entre nos ambientes. Outra coisa que faz a energia Xi parar são alguns cantos que ficam esquecidos, com escuros, sem iluminação, com algumas coisas, alguma bagunça visual, emocional. E quando isso acontece e o Xi fica estagnado, com ele estagnam também as nossas ideias, as nossas emoções e as nossas decisões. Então vamos lá, bora lá fazer o X circular, vamos liberar entradas e passagens, vamos deixar a nossa porta principal limpa, desobstruída, bem iluminada, cuidar da disposição dos móveis para que, se nós conseguimos, nos permitimos caminhar sem esbarrar, sem precisar desviar, a energia também vai fluir. Evite colocar grandes objetos nos caminhos da circulação. Deixe o ambiente respirar. Remova o excesso, o que não tem função, o que não é belo, pode estar bloqueando muito mais do que você imagina. E aquele canto esquecido, escurinho, coloque ali alguma planta, alguma iluminação suave, ou um cristal, ou algo que movimente a energia nesses pontos. Porque quando essa energia Xi está equilibrada no ambiente, o nosso corpo também se ajusta. A nossa respiração flui melhor, nosso foco aumenta, nosso cansaço reduz e as nossas emoções se estabilizam. Porque sempre lembrando, o espaço não é neutro. Ele está sempre conversando, dialogando com o nosso sistema nervoso e com a nossa energia vital. Então, se você quer mudar algo na sua vida, comece liberando o caminho para a energia andar.
Outro ponto, outro pilar do Feng Shui que eu pensei em trazer aqui são alguns elementos de suporte que são usados como âncoras energéticas. Por exemplo, uma planta saudável, ela transmite uma informação de crescimento, de vida. Um cristal pode nos passar também uma informação e também pode limpar a energia do ambiente. Um quadro inspirador para nós pode nos lembrar da nossa missão. São elementos de suporte e âncora energética. E quando nós entramos num ambiente que nos acolhe, como se aquele fosse o lugar certo e ele nos segura ali, mas ele não nos prende. Ele é o resultado da presença de elementos de suporte, que são algumas estruturas que podem ser visíveis ou invisíveis, que funcionam como essas âncoras energéticas, nos trazem sustentação emocional, física e até simbólica. E no ambiente eles podem ser representados de muitas formas. Por exemplo, quando eu tenho uma parede atrás, ela pode ser uma parede de apoio, atrás da minha cama ou atrás da minha mesa de trabalho. Às vezes, algum móvel mais sólido, ele representa um aterramento de energia. Um objeto simbólico com um significado profundo também é uma âncora para mim. Os elementos naturais, para trazer essa segurança emocional. E por exemplo, essa parede atrás da cadeira de trabalho pode fazer eu sentir que eu tenho força nas decisões, que eu tenho firmeza profissional e proteção. E se o móvel for firme, eu vou ter uma sensação de uma base sólida. E os elementos simbólicos com peso emocional pode ser fotografias de quem eu amo, pedras, esculturas, livros importantes, livros que nos trazem uma mensagem. Eles servem como âncoras psíquicas, nos relembram quem somos e onde queremos chegar, que o ambiente fala sobre quem somos e onde queremos chegar a todo momento. O que você diz que quer para a sua vida e o que o seu ambiente está falando? Então, agora eu sugiro que vocês comecem a pensar quais são seus pontos de apoio no espaço, o que ancora vocês energeticamente no dia a dia. E nesse momento eu convido que vocês peguem papel e caneta ou aquele caderninho que vocês pegarem e desenhem rapidamente o espaço de trabalho de vocês. Não precisa ser um desenho bonito, tá? É só para vocês verem, é um desenho funcional e nele vocês marquem a entrada da energia, que é a porta, janelas, podem marcar ali possíveis bloqueios, se vocês têm móveis pelo caminho, caixas esquecidas pelo caminho, objetos que incomodam. Prestem atenção, coloquem nesse desenho, bem importante para que vocês comecem a perceber. Também anotem ali os itens que te inspiram. Também os itens que estão drenando, aquilo que você não gosta, aquilo que te incomoda, por que aquilo está ali ainda? Esse mapeamento é o primeiro passo para
transformar o seu espaço em um verdadeiro aliado energético. E um ambiente com Feng Shui não é místico, como pensam. Ele é intencional. O ambiente com Feng Shui diz: eu me importo comigo. Eu me importo com minha energia e com o sucesso do meu caminho. Então, olhem para o espaço de vocês com carinho. E que o ambiente de vocês seja um aliado da sua jornada empreendedora. E agora a gente chegou ao final do nosso workshop Ambientes Inteligentes para Empreendedores, e eu espero muito que a essa altura você já tenha conseguido olhar para os seus espaços com um novo olhar, porque hoje a gente percorreu alguns caminhos que talvez você nunca tivesse considerado como parte da sua estratégia empreendedora, mas que fazem toda a diferença. A neuroarquitetura revelando como o teu cérebro responde ao espaço, o Feng Shui nos lembrando sempre que a energia também circula e precisa de direção, e acima de tudo, um convite à construção consciente de ambientes que apoiem a tua performance, o teu foco e o teu bem-estar. E essas são ferramentas de autocuidado e potência profissional. E eu quero agradecer muito e fazer um convite, se você quiser continuar esse diálogo, aprofundar essas práticas ou trazer isso para o seu espaço, eu estou à tua disposição, pode mandar perguntas ali no depois do vídeo, ou também eu quero fazer um convite a quem sentir que quer aprofundar mais esse conhecimento para o curso Harmonizando Espaços, Estimulando a Mente, que aborda Feng Shui e Neuroarquitetura, que inicia dia 21 de maio. São 20 horas de aula ao vivo e mais material complementar e muitas outras coisas para que a gente aprenda a transformar os espaços e permitir que ele nos transforme. Agradeço muito, agradeço por você ter ficado até aqui e deixo os meus contatos se quiser mandar alguma pergunta, alguma dúvida, no meu e-mail. E também você pode me seguir no Instagram, sandra.marlise, lá eu coloco muitas dicas, muitas informações. E muito obrigada, nos vemos numa próxima oportunidade. Vou interromper aqui, foi muito bom estar com vocês. Espero que tudo que eu trouxe hoje aqui seja útil e que você, como empreendedor, consiga alcançar o que você busca, o que você precisa, foco, criatividade e tudo que a gente viu. Gratidão por você estar aqui. Um abraço.